Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Depois de 6 anos aqui estamos, Jéssica, tomando vinho e gravando pessoalmente um episódio raiz. Eu acho que tá descaracterizado, porque a gente sempre gravou com chopp e talvez cara, a gente era mais eu jovem. esteja inibida tomando vinho aqui. Você falou de tomar cerveja hoje, na verdade. Falei, Verdade. Bom, ninguém me escuta nesse podcast. Vacilão. Mas sim, éramos mais jovens, e aí o peso, a idade chega, não adianta. A gente começou, olha, esses 6 anos, só pro pessoal de casa ouvir, o pessoal de casa ouvir, não, eles estão ouvindo, né? O pessoal de casa entender, a gente tá gravando esse episódio para apresentar os 2 episódios que vão vir depois. Sim. Mas, de certa forma, pra gente relembrar o começo, porque a ideia do podcast no começo era só pra ser nós 2. E você que tá chegando aqui agora, você não sabe, eu era uma pessoa de 33 anos, que não sabia o que era um podcast fazendo um podcast. Agora eu sou o quê? A louca dos podcasts e que ainda permanece fazendo um podcast, mas... É uma trajetória interessante, né, Tadeu? Eu acho que a gente tende, né, a menosprezar a própria trajetória e não reconhecer algumas conquistas e vitórias, exatamente, mas a gente chegou nos podcasts literários quando tudo era mato. Não existiu, se existiram muito poucos que tratavam de livro e com essa periodicidade. O Rabiscos ele é semanal e assim, com raríssimas exceções, falhamos muito pouco. Você menos do que eu, porque eu dei várias pausas. Eu acho que no fim do ano tem férias, que geralmente param, mas fora isso... não para, se a gente for pensar assim, são 6 anos, né? Se a gente for dividir isso pelo número de semanas, são muitos episódios, né? Aí eu não sei contar quantos episódios temos até hoje, mas... Putz, eu não sei também. Né? Eu não sei quantas semanas tem o ano, 52? Não tem mais. Cadê o povo da exata? Que a gente tá com a casa cheia hoje, A gente tá com a Jéssica. casa cheia. Alguém faz a conta pra mim de quantas semanas tem no ano? O Ti, amor, que daí eu vou aí. conseguir 48 semanas. Vezes então, 4. Vezes 6 anos. 48 semanas. Sim. Então, vezes 6. 48 vezes 6? 288. Então mais temos 200, em média quase 300. mais de 200, a gente tem quase 300 episódios. Porque tiveram os tem especiais, tem quando viajamos, tem mais de um por semana às vezes. É. Então vamos colocar aí na conta 300 episódios falando de literatura, sobrevivendo 6 anos falando de literatura no país que dizem que não lê. E a gente começou... a Dília tá até socando a porta lá. Gente, solta essa cachorra! E a gente começou gravando no estúdio, depois a gente passou a gravar na rádio. A gente teve um... Lembra? Sim, a gente gravou na rádio, teve esse período. Depois eu aprendi a editar. Pra gente poder gravar durante a pandemia. E assim foi, não paramos mais. E agora a gente não para mais. E agora tem uma coisa muito legal, que a gente tá gravando não só ao vivo nos eventos, ali em loco, raiz, com barulho, com gente passando, criança gritando, cachorro latindo, como a gente tem feito especiais nos eventos, sim. né? E eu acho isso muito legal. Você sabe que isso é uma coisa que eu quero fazer mais, assim. Eu quero muito fazer episódio com plateia, é muito legal. Hoje a gente tem uma pequena plateia, hoje a gente tem. É o nosso Tiny Desk. A Ana, o Rafa, o Ti. É o nosso Tiny Desk do Rabisco. A gente começou a gravar depois de 2 garrafas de vinho. Talvez eu esteja um pouco alterada. Eu sonhei que eu estava exausta e eu queria deixar esse registro aqui que eu ando muito cansada, gente. Isso aí, que estava exausta é ótimo. Hoje mas é louco isso, porque quando a gente vai pra... A gente começou no primeiro ano a gente já fez no teatro. Foi. Só que agora a gente fez... Na praça, né? Na praça. No Mirante. É outra vibe, né? É outra vibe. Teve os episódios da Flipei, né? Que eu não pude participar, mas que você fez e me representou. Mas também seriam com plateia, né? Uma coisa mais fluida, né? Porque a gente fez 2 com plateia. Um foi, inclusive, durante a pandemia, com uma plateia restrita, né? A gente não podia sequer liberar todos os assentos do teatro. E o primeiro foi com todos os assentos ocupados, mas com uma plateia convidada. Quem que foi da né? pandemia, você lembra? Foi a Mel Duarte. A gente fez o Marcelino Freire, a Mel Duarte. Depois a gente fez o Mununo. Aí depois foi o Mununo. Depois agora a gente fez com o Léo. Com o Léo Piana, Cidinha Mello. E foram os da Flipei também, com a Carol Ito, a Mara Moira e o Jones Manuel. Que é muito legal você poder ter uma intervenção do público, o olhar do público. E eu confesso que eu sempre tive esse sonho, né? Essa pira, assim, desde muito antes, assim, desde o Esquina, né? E acho que desde antes.
de fazer essa coisa em praça pública, né? De fazer a literatura... Que parece que é o lugar, né? Que desse tá ali, lugar de sacramentado, né? Assim, dessa coisa, ai, como eu sou intelectual, ai, como eu leio, ai, como eu encontro os meus amigos também literatos em eventos fechados e festinhas privadas sim, que sim. eu posso postar no meu Instagram. E não, eu acho que a literatura tem que estar na praça. E o que me deixou muito feliz foi que as pessoas estavam ali para ouvir dizer sobre literatura e não só, mas para consumir isso. E... os 2 episódios foram muito legais, assim. O do Léo, que foi primeiro na praça, e depois o da Cidinha estava lotado e as pessoas não saíram, né? A gente teve uma hora de episódio, as pessoas ficaram do começo ao fim ouvindo o que tinha para falar, interagindo depois, né? O pessoal falando depois com os escritores, com a escritora, com o escritor. E eu acho assim, já que eu acho que pode ser até um plano do Rabiscos mesmo, porque eu lembro que lá atrás, quando a gente, acho que antes da pandemia, a gente teve uma ideia de apresentar até pro Sesc o Rabiscos. Você lembra disso? Lembro. A gente queria ver se a gente fazia um circuito no Sesc. Eu ainda Rabiscos, né? Eu ainda quero. Sescs do Brasil que nos ouvem, por favor, entre em contato, vamos formalizar essa proposta. E aí, o que você acha que é diferente o podcast Rabiscos com plateia e uma mesa literária do Arte da Palavra? O que você acha que é diferente? Olha, da mesa do Arte da Palavra, eu não acho que é tão diferente, porque ela também tem um público muito participante, assim, principalmente. Eu fiz o Arte da Palavra em 2023 e foi massa porque a gente ia em escola, ia em locais muito públicos, então eu acho que se assemelha muito do que foi esse Rabiscos em praça pública, né? Mas eu acho diferente de uma mesa literária, assim, se assemelha mais ou menos, né? Porque eu acho que o Rabiscos é mais solto, é mais fluido. Eu ia falar isso. Eu acho que ele não tem tanta formalidade, né? Começa no formato que são 2 apresentadores e um ou mais entrevistados, mas é desse lugar, assim, ele é mais informal, ele permite, é muito mais uma troca de ideias do que uma mesa propriamente, né? Então, é quase como se fosse uma mesa de bar amplificada. E até a gente comentava isso na época, quando a gente gravava no estúdio, que tinha o chopp, né? Sim. A gente até falava, nossa, o Rabiscos um dia podia ser num bar, né? A gente poderia fazer... Sim. A gente pensou até alguma coisa audiovisual na época, se dava pra fazer gravado. Sim, e eu acho que eu realizei meu sonho fazendo o episódio do Mirante, porque eu entrei tomando uma cerveja, tava pensando derrubando a cerveja, mas é sobre isso, assim, né? Sobre ser essa mesa de bar ali. E acho que ali alcança esse lugar muito democrático das pessoas poderem levar seus coolers, né, assim, as suas bebidas, as suas cadeiras, ser um local que também tem gente que não foi ali propriamente pro evento, mas estava passando, foi passear com o cachorro, né? E parou para ouvir, né? Tava passeando com a criança e parou para ouvir. E eu acho que a literatura cumpre uma função social gigante quando isso acontece. Eu concordo. E até, assim, dentro do que o Rabisco se propõe, né, de estar também no povo, né? O que você falou, não ser um negócio elitizado ou uma literatura cultuada, não é? Esse nunca foi o propósito. E eu penso a literatura como uma festa, assim. Eu acho que atingir esse objetivo, né? Ser uma festa. Acho que o podcast, ele cumpre uma função que também é muito legal, que a pessoa pode ouvir em qualquer lugar, e ela pode ouvir sozinha, acompanhada, enquanto ela lava a louça, enquanto ela lava o banheiro, enquanto ela vai ao banheiro, né? Enquanto ela caminha, enquanto, enfim, ela faz 1 milhão de coisas, e é uma experiência que passa a ser compartilhada a partir desse lugar. Mas quando você tá na praça, é isso, ela é muito mais compartilhada, porque você pode virar pra pessoa do teu lado e comentar alguma coisa. Então, pro pessoal de casa entender, a gente gravou, então, 2 episódios na praça, no Mirante e na praça aqui na nossa cidade, Poços de Caldas, dentro da Mostra Integrada de Artes, que é um evento que acontece semestralmente aqui. Anualmente, grande. E a gente participou do programa, né? São várias coisas legais acontecendo e o Rabiscos foi parte. Então vocês vão ouvir na semana que vem os 2 episódios que já foram gravados com o Leonardo Piana, que é o autor dos Sismógrafos, e com a Cidinha Silva. Isso. Que escreve não é sobre... Silva, não, é Melo. Melo, a Cidinha Silva, ela já veio aqui. Estive com ela na Flip, a Cidinha Silva. Comprei um livro dela, inclusive, pro Theo, um livro infantil. Ah, que legal. A Cidinha Melo, que fala sobre mineralidades. Então, o pessoal do Rabiscos que ouve a gente, por incrível que pareça, nós somos ouvidos mais fora de Minas. Sim. Então, é legal saber que o povo que está lá em Fortaleza, que é o nosso segundo público, conhecer um pouco das mineralidades, né? Sim, e outros trem, né? E aprender a falar aí um pouquinho do mineirês. O carioca também que ouve, acho que a nossa ordem é São Paulo, Fortaleza
Rio, né? Então é legal isso, né? É muito a gente legal. Tá aqui no Sudeste, mas tá lá no Nordeste Sim, também. sim. E que legal isso, né? Assim, acho que quando a gente pensa nesses dados, né, das cidades que ouvem, né? Tem outros países que nos ouvem, e eu acho isso Podcast tá sensacional. Poços de Caldas tá em 7º, 8º. O povo de Poços não ouve a gente não, gente. O povo de Poços não ouve a gente. Fica esse apelo, né? Aí você que é de Poços, mostra pro amiguinho, encaminha, né? O nosso podcast é muito legal, mas enfim. E Poços é uma cidade que produz muita literatura. Mas acho que é porque né? eles pegam por clique também. Poços é uma cidade menor, né? Sim. Mas que produz muita literatura. Que tem Isso muito que vocês ouviram foi um Platinho, espirro do foi um Thiago espirro participando aqui do episódio. Saúde, Thiago. Foi um Assim pelo que é da boa essa Adília. bagunça. É disso que a gente gosta, porque isso no ao vivo, quando a gente tá gravando ao vivo, isso acontece. E aí isso faz parte do episódio, né? E eu gosto disso, eu acho que a vida tá acontecendo, né? O podcast que é muito editadinho, muito limpo. Eu não gosto de nada muito limpo. Não, também não. Porque a vida é feita das pequenas sujeirinhas também. A gente grava, às vezes as pessoas falam assim, corta isso, corta tua parte. Eu nunca corto, eu sempre deixo, porque eu acho importante. Eu sou contra o corte. Deixar acontecer Eu sou contra o corte, eu né? gosto da bagunça, eu gosto da sujeira. Eu também acho. E falando em sujeira, né, a gente tem um episódio pra comentar do que aconteceu durante a gravação da Cidinha. Mas antes da gente comentar isso, eu queria fazer 2 celebrações aqui também nesses 6 anos. Uma em relação à cabine do filme, que foi um podcast que aconteceu dentro do Rabiscos por mais de um ano, com a Carol Pedrosa, onde ela entrevistava pessoas do cinema, atrizes, atores, diretores, cineastas, críticos de cinema, e funcionou muito bem também durante um ano e pouco. Depois a Carol foi fazer outros projetos, ela viajou também, ficou um tempo fora. Mas é um podcast que aconteceu dentro do Rabiscos, cabine do filme. Era muito legal. E que era muito legal Carol. também. A Carol é uma querida e funcionou super. E também eu quero falar do especial álbum de lembranças, que acontece dentro do Rabiscos também, que eu gravo com o João Nunes. Sim, com o João Nunes, maravilhoso também. Foi uma ideia do João, projetado por ele. Ele me procurou e falou, vamos fazer umas temporadas de abrir o álbum das pessoas e entender um pouco da infância. Diferente do que é o Rabisco que a gente fala de um livro, ou fala do momento da carreira, o álbum de lembranças a gente conta histórias não só pessoal da literatura. Já veio aqui a Ana Zepa, já veio o Rodrigo Casarim também, veio o Fausto Fawcett agora, que é um compositor. Sim, e a gente vai entrevistar, acho que mais atrizes agora nessa segunda temporada que a gente tá. Então eu quero deixar esse registro dos dois também, que fazem parte também do Rabiscos, né? Sim, isso é claro, né? Acho que é isso. A história ela vai sendo construída por muita gente, né? Então é interessante que a gente possa celebrar também essas pessoas que contribuíram aí mais ativamente. Não, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai estar agora, né, entrando no 7º ano. A gente vai tentar fazer, então, mais ao vivo, a gente vai tentar gravar mais. Vamos tentar. Mais. A gente precisa de apoio, e a gente queria sair um pouco. A gente já saiu de convite. Isso. A gente já saiu de Poços, né? A gente foi na Flipei. Sim. E acredito que iremos na próxima. A gente falou com o pessoal, acho que eles gostaram muito também. Aconteceu super. Então, talvez em São Paulo a gente consiga, mas a gente está aberto a... Sim, estamos abertos a convites, a propostas, a oficinas. A gente fez esse ano oficinas na PUC sobre podcast. Foi muito legal. Podcast foi muito legal. Então, eu acho que a gente tá aberto aí para fazer coisas, né? Para fazer oficina, para fazer podcast ao vivo, para ensinar como é que faz, para dividir, para juntar com outros podcasts. Eu acho que a ideia é fazer acontecer, assim, e colocar a literatura nesse outro plano, né? Eu acho que seguir essa premissa de desacralizar, de aproximar do leitor, de ser uma coisa mais informal e mais escrachada, muitas vezes, como é aqui no programa, mas que também não deixa de ser sério, não deixa de ser respeitosa com os autores e com a literatura em si, né? Isso. Então, o pessoal de casa vai ouvir o episódio. Vão ser episódios sequenciais. Semana que vem, então, eu vou soltar o do Leonardo Piana primeiro. Sim. Que ele é autor do livro Sismógrafos. Ele conta como que foi crescer numa cidade de interior, tendo uma vivência de um menino gay, se descobrindo, passando por todos os percalços que a sexualidade impôs, né? Dentro de uma cidade conservadora. Ele fala muito sobre isso e ele conta a história do livro. E nós vamos ouvir, então, também, na sequência, o episódio com a Cidinha Mello, que a gente teve um acontecimento no dia dessa gravação. Eu queria que você falasse um pouco.
Eu vou falar, a gente tava gravando com a Cidinha Mello no Mirante e, de repente, a Cidinha foi quem percebeu, porque eu sou uma pessoa míope, então eu não enxergo de longe, que a polícia tava sendo violenta com um garoto que devia ter ali, sei lá, entre 14 e 16 anos. Não passava disso e a polícia tava apreendendo esse menor de uma maneira violenta, de uma maneira truculenta. E aí ela fez essa observação, e quando ela fez essa observação, ela fez no microfone, ou seja, todos os olhos que estavam voltados pra gente, pro podcast, se voltaram pra onde tava esse grupo de policiais. Ela falou algo assim, para gente, tem alguém que estão prendendo uma criança. Estão prendendo uma criança e tal. Então vocês vão ouvir isso no programa. Vocês vão ouvir, exatamente, isso tá registrado. E aí, alguns assistentes sociais do município interviram, e acho que foi o que dava para ser feito ali naquele momento. Enfim, essa criança, esse menino tinha algum envolvimento com drogas, e a polícia, né, assim, por fim, a polícia meio que ficou constrangida ali da truculência, porque a desaprovação foi meio geral, embora não tenha havido nenhuma vaia, nem nada do tipo. Acho que a surpresa e o susto disseram por si. Eu fiquei pensando muito se a gente falava ou não sobre isso. E num primeiro momento eu estava reticente de falar sobre isso, porque eu acho que a cultura incomoda muita gente. A gente não pode esquecer que a gente vive numa cidade conservadora, né? A gente vive numa cidade que as urnas mostram que 60% dela é uma cidade conservadora. Então, ter uma ação policial ali durante o evento já foge, assim, ao que a gente está acostumado. Não costuma ter isso no evento, mas esse ano a polícia estava muito ostensiva durante toda a mostra. O que coincide com uma véspera de eleição, foi uma semana antes, né, do pleito. Aqui em Poços só tem um turno, mas ainda assim as pessoas queriam um posicionamento e uma resposta, e que esse assunto rendesse. Eu não queria falar porque eu acho que o evento é tão maior do que ficar conhecido como, nossa, teve polícia na Mia no Mirante. E o Mirante foi um lugar que, na verdade, seja dito, eu não gosto do atual prefeito, mas ele revitalizou, e ali trouxe uma nova perspectiva para aquele entorno, que é um entorno muito marginalizado. Então o Mirante, ele permite que eventos aconteçam e que sejam coisas muito legais para a população que vive ali e também para a população da cidade, né? É um ponto turístico. E aí o lugar não precisa ficar conhecido por isso, e ele não precisa ficar marcado por essa presença policial tão truculenta. E aí eu acho que no dia a nossa decisão foi a que deveria ter sido, que foi continuar com o programa. Então a gente continuou com o programa. A gente parou por um tempo, Parou né? por um tempo, claro, né? Diante da surpresa, até entender o que estava acontecendo e até aquilo não ter um desdobramento ainda mais violento. Mas a gente seguiu, e eu acho que a resposta tem que ser seguir, a resposta tem que ser a festa, ela tem que ser a música, ela tem que ser a literatura, e ela tem que ser a ocupação desses espaços públicos. Não dá pra gente marcar um espaço público como um espaço que ali tem tráfico de drogas. Porque se a polícia desse uma geral em quem estava ali presente, muito possivelmente muita gente também teria droga ali. E aí, porque são pessoas de uma outra classe social ou de outros bairros, não são marcadas dessa maneira, mas aquele adolescente que vive ali estava marcado por isso. Então a gente também precisa olhar para si, né? Então, muito provavelmente quem cobrou essas respostas também estava em posse de alguma coisa ali naquele momento. Então ali rodaria 90% do evento, que não aprova, né? Acho que essa postura da polícia, e é importante dizer. Mas é também importante dizer que a gente precisa ocupar a praça. Porque se tivesse mais rabiscos ali todo dia, se tivesse mais Mia todo final de semana, talvez não tivesse tanta ocorrência ligada ao tráfico. Talvez não tivesse tanto adolescente seduzido pelo tráfico, mas seduzido por outras oportunidades. E não dizendo, né, naquela máxima, a arte salva, a literatura salva. Não é isso, mas apresenta outra possibilidade. E aí eu acho que é isso, assim, que seria importante falar sobre o que aconteceu nesse dia. Eu acho que eu vou deixar na edição, não todo o silêncio, até porque como é um programa só de áudio, né, é muito, né, não tem necessidade. Mas vocês vão ouvir no episódio da Cidinha que eu vou deixar o começo do nosso choque ali e depois já vou cortar para o começo do retorno, né, vamos dizer assim. E a prova maior do que um podcast que acontece na cidade viva, né? Uhum. A gente estava num bairro pobre, sim, né? A gente tinha pessoas que foi lá para assistir o podcast, mas muitas pessoas que estavam no Mirante, jogando bola. Inclusive esse menino, uma hora ele entra lá para jogar bola e tal.
E a cidade está acontecendo, né? Sim. A cidade está acontecendo. O que pode ter causado algum tipo de susto no policial é que talvez os policiais que ultimamente são tão celebrados com atitudes truculentas, ladrão bom, bandido morto, e etc., talvez ficou até assustado com a reação silenciosa, porque foi um protesto no final das contas. Protesto silencioso, mas foi um protesto, porque todo mundo parou. Né? Não teve som, não teve microfone, não teve mais nada. A gente ficou só olhando ele tomar uma atitude. Né? Então, acho que, de certa forma, a literatura agiu ali dentro do que cabia fazer, né? Competia fazer. Sim, acho que é isso. Tem uma frase do Dom L, né? Todo mundo que ouve o Rabisco sabe que eu gosto muito do Dom L. Seu crush. É meu crush. Ele só não... Só não ganha do Dalton Vig. Só não supera o Dalton. Mas ele fala assim, nesse dia nós prendemos a polícia. E eu acho isso muito simbólico, né? Porque quão difícil é prender a polícia. Eu acho que nesse dia, melhor do que prender, a gente constrangeu a polícia silenciosamente. E não que a gente tenha, né, esse poder, ou não se colocando acima, né, porque, querendo ou não, é uma autoridade, está ali representando o Estado. Sim. E a gente precisa do Estado. Mas eu acho que a gente constrangeu a violência da polícia. Né? E é importante marcar esse lugar. A gente constrangeu a truculência que era desnecessária pro contexto. Era um fim de tarde belíssimo. Era um dia muito bonito, um pôr do sol maravilhoso. Quem quiser ver as fotos, tá no perfil do Rabiscos do Instagram. Sim, tava uma vibe muito gostosa. E uma vibe que não precisava e nem merecia ser quebrada pela violência, assim, né? E a gente sabe que o problema do tráfico é muito maior do que um menino, um adolescente que tá com drogas. Né? Como eu disse, a maioria das pessoas ali muito possivelmente estavam com drogas. Eu não estou dizendo que todo mundo que frequenta é usuário de droga, mas assim, né, cabe uma outra discussão. Mas e aí, né, de que maneira que a gente está lidando com isso? E aí fica esse questionamento. E vale dizer também que a curadoria da MIA esse ano pensou num tema que seriam outros centros. E eu gosto muito disso, né? Os editais da prefeitura atualmente, na área da cultura, eles visam que as ações sejam descentralizadas. Eu acho muito bom, por um lado, porque eu acho que a gente isso obriga o artista, o produtor a pensar a cultura para além do centro da cidade, ir nos bairros e nesses espaços e ocupar esses espaços e dialogar com quem vive ali, mas eu também acho isso muito perigoso, porque você guetifica e essas pessoas não acessam, por exemplo, o centro da cidade. Porque o centro da cidade é elitizado. E aí fica só a elite, só quem pode ter acesso. Você limpa... entre muitas aspas, o centro da cidade, delimitando quem pode vir ou não, sem a desculpa de que nesses outros espaços não tenha cultura, por exemplo. Então, por um lado é muito bom, mas por outro eu acho complicado, eu acho que tinha que ter um equilíbrio aí. Mas ainda assim, é um espaço muito legal para realizar eventos, é um espaço muito gostoso, e que não merece isso. Então, assim, a gente estava, né, assim, numa toada tão gostosa, numa celebração tão legal, por isso que eu ainda acho que a melhor resposta foi seguir. Foi encerrar o silêncio, continuar com o programa, encerrar como a gente tinha planejado, e o evento continuou, né? Teve música depois e ele seguiu a programação como deveria ser. E é assim que tem que ser. Eu acho que a resposta tem que ser a celebração, tem que ser essa festa, tem que continuar ocupando esses espaços e pensando nessas ocupações e nesses novos centros, né? E incluir essas pessoas que também estão ali e que muitas vezes são muito metafóricas, né? Mas assim, se esse menino estava ali, né? O que leva ele, né? E assim, e também a gente pensa nas ações muito pontuais, né? São festivas e muito pontuais, mas o que daria para ser feito de forma mais efetiva e continuada ali naquele espaço. Bem isso. Então fica aí essa bola aí que também não dá pra gente resolver tudo. E até você falou do centro, né? No primeiro dia com o Leonardo, teve também, depois teve uma música do Matuto, que eu achei muito legal, que nem um rapper que canta o rap com moda de viola, com um rapper caipira, eu achei muito bacana. E simbolizou um pouco o rap estar ali nas termas, no centro da cidade também. Sim, o pessoal curtindo rap e cantando, eu acho que isso foi, de certa forma... Encaixa nisso que você falou. Sim, total. É isso, e na véspera teve a Natasha Félix com o Joss D, que é um DJ angolano. Eu tava na Flip, né, Natasha?
inclusive. Ela tava na Flip, sim. Que o Joss é um DJ angolano que vive no Brasil e ela faz um trabalho com um livro novo dela que chama Inferninho, que é um espetáculo com poema e música, né? Assim, ali ela brinca que ela tem o objetivo de fazer o poema rebolar. E eu fiquei muito feliz, assim, porque uma hora eu fui atrás do palco e aí eu olhei, né, e tive a visão de quem tá no palco tem... e eu vi as pessoas completamente tomadas pela poesia e dançando um poema. E eu achei isso muito maravilhoso, porque é isso, é essa ocupação de um espaço público no centro com uma cultura muito improvável, né? Que é um poema feito dessa maneira, né? Usando o corpo, que é um músico angolano, que é um rapper que mistura rap com moda de viola, que é um escritor gay de Andradas, falando sobre a experiência de ser um escritor gay, um menino gay em Andradas, e essa experiência da Cidinha, né, assim, ali no Mirante e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa pensar outros espaços para literatura. Quando a gente sempre pensa em equipamento, sei lá, tipo um teatro, um local, e eu gosto muito dessa ideia da ocupação da praça, do espaço público, dos espaços improváveis, para que a literatura seja uma festa. Eu acho que a gente tem conseguido fazer essa festa ao longo desses anos. E o que eu acho que no final das contas, uma coisa que me deixa muito feliz com o Rabiscos é que a gente tem uma assinatura hoje. Hoje é muito comum as pessoas que ouvem o Rabiscos, ou, sei lá, na Flip agora que você não estava esse ano, mas que as pessoas chegavam e falavam assim, ele é o Tadeu do Rabiscos, que apresenta com a Jéssica do Rabiscos. Eu acho isso muito legal. As pessoas reconhecem a gente pela voz, isso me assusta muito. Isso é muito bom, porque a gente tem uma assinatura hoje na literatura que acaba sendo um documento. A gente documenta a literatura acontecendo. Né? Sim. E é uma forma de documentar diferente, né? Uma forma de documentar nova. Podcast é uma coisa relativamente nova. E é isso, o áudio, embora, né, assim, ele tem uma acessibilidade, por exemplo, para pessoas que não enxergam. E, por exemplo, na Mia a gente teve tradução em Libras. Gente, chegou a esfirra. Chegou nossas esfirras. Esse barulhinho que vocês estão vendo são as esfirras que chegaram. São as esfirras, é o interfone. O Rabiscos é isso, uma festa. É uma festa, a gente tem esfirras, vinho e água com gás, porque amanhã é dia útil e a gente tem que acordar cedo. Mas eu acho que esse documento histórico ele é importante e é interessante pensar nisso, né, nessa nova forma de documentar e de ser acessível, né, para outros públicos. Eu acho isso muito rico. E marcar os momentos, né? Esse ano a gente está com um projeto, a gente está elaborando ainda o mês da consciência negra. Vocês vão estar ouvindo agora no comecinho de novembro, mas provavelmente vai sair alguma coisa também. Sim. Que eu com a Jéssica a gente tá bolando. A gente entrevistou também os vencedores do Prêmio Sesc 2024, que está saindo agora também. Vai sair na próxima semana. E vão ter vencedores de outros prêmios. Vem aí. É isso aí. Então é um documento nesse sentido também, né? A gente já fez... com o movimento feminista, a gente já fez as cartas. A gente já fez cartas junto com a Ocupa Beauvoir, que é da Leila Vilhena, e foi junto com a Flipei. Foi na Flipei 2019. Foi em 2019. A gente já fez um especial de contos, a gente já fez um especial de reportagens. Um especial de viagens. A gente já fez especial de tudo. Aqui no Rabiscos. E vira e mexe, eu tenho uma ideia e falo, bora fazer esse especial, bora fazer não sei o quê. Então, eu acho que... E a gente aceita propostas, então podem mandar propostas, sugestões, ideias. É isso, falem com a gente. Então é isso, pessoal. Patrocinem a gente. Patrocinem a gente. Na próxima semana, então, vamos ouvir os 2 episódios. A gente não falou uma coisa importante. Os episódios da Mia tiveram apoio da Livruz. Ah, sim, é verdade. A Livruz, que foi parceira do Rabiscos, patrocinou os 2 episódios, inclusive se dispôs aí a patrocinar outros, a ajudar a gente, tá junto com a gente. A gente tá contando com isso, Livruz. E inclusive conheçam a Livruz, que fica em Poços, tem 2 unidades no shopping e no centro. E eles vendem pelo Instagram também, então consegue acessar. Você consegue pedir pelo WhatsApp. Eu descobri esses dias, achei maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, Livruz, pelo apoio aí institucional. Obrigada pela nossa plateia presente aqui hoje. Obrigado, Thiago, Ana, Rafa, Lu.
Todo mundo ficou O quietinho. Thiago ficou menos silencioso. Menos silencioso, ele espirro. ficou espirrando aqui. Mas tudo bem. A Dília ficou A Dília arranhando tá a trancada. porta, tadinha. Mas é isso, obrigada. Eu queria Obrigado, agradecer Gé. quem nos ouve. Obrigado você Obrigada, também. Tadeu, por ter me chamado. Te amo, Também muito te amo. bom essa Obrigada parceria por nossa. aceitar minhas indas e vindas. A casa é sua. Mais do que isso, eu queria agradecer quem nos ouve, né? Quem é fiel nesses anos pois é. todos. Nos ouvindo, que eu sei que tem gente que nos ouve religiosamente toda semana. Então, obrigada. Tem gente que nos maratona. Tem gente que nos maratona, então obrigada por nos ouvir. Eu quero deixar de novo um beijo pro Diogo de Paraty, que sempre nos ouve, nos indica e ele sempre gosta quando a gente deixa beijo pra ele. Então, Então beijo, eu vou deixar Diogo. Beijo, Diogo. Obrigada por esses 6 Representando anos. todos os ouvintes. Representando todos os ouvintes. Obrigada, Diogo. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo.